Então vamos lá. Então já falamos um pouco aí de como é que acontece, por que acontece, né? E, bom, tá, André, beleza, tá bom. Mas e aí, velho? Eu tô com a dívida. Tá bom, o que você tá falando é verdade, eu não tive educação financeira, o juros estava fácil, eu usei sem precisar, mas a dívida tá lá. O que que eu faço? Bom, vamos começar por o que você não faz. Não aumente sua dívida para pagar sua dívida. Exatamente. Né? É exatamente isso que eu ia falar. A primeira coisa que vai fazer é parar tudo. Para tudo, porque quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei exatamente o que fazer, a melhor coisa é não fazer nada. Né? Nesse aspecto. Exatamente. Procure alguém que possa te ajudar, busque educação financeira, como vocês estão fazendo aqui no projeto de vida, aprofundem-se nesse sentido, entendam mais. Tá? Por quê? Porque é comum as pessoas, ao tentar resolver o problema, se prejudicarem mais. Né? Então, uma coisa importante, desculpa te cortar, mas uma coisa muito importante. A primeira pessoa com quem você não vai se consultar é com o seu gerente do banco. Tá? Você não vai se consultar com o seu gerente do banco. A pé reto, tá, galera? Exatamente. Os gerentes de banco, desculpa, mas a gente tem que falar a verdade, tá? É verdade. E assim, não é absolutamente nada contra os gerentes. Eu tenho certeza que eles são, cara, ótimas pessoas. Exatamente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque os gerentes de banco, eles defendem o interesse do banco. E o interesse do banco é que você continue utilizando os créditos do banco. Porque é assim que o banco faz dinheiro. Certo? Então, se você for se consultar com o seu gerente do banco, ele vai oferecer formas de você substituir aquela dívida que você tem por alguma outra e tal. Renegociar a dívida e tal. E assim, sempre vai ser por uma dívida maior. E aí o que vai acontecer? Vai te dar um alívio num primeiro momento. Daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses você vai estar apertado de novo, você vai lá de novo, você vai fazer uma nova substituição de dívida por uma dívida maior. Vai te dar um novo alívio e isso vai virar uma bola de neve. Esse é o grande perigo do endividamento em bola de neve, tá? Porque daí vira super endividamento e aí todas as consequências que isso traz para a vida, né? Exatamente. Problemas de relacionamento, ansiedade, angústia e por aí vai. O cara vai catar e vai falar assim, olha, renegocia o seu carro. Então você tem uma dívida, por exemplo, né, uma dívida de, sei lá, de 10 mil reais. O cara vai falar, renegocia o seu carro. Quer dizer, você já colocou um carro que já era seu, já não é mais seu. Se você não der conta de pagar, você já vai ter perdido o carro. Que você não tinha perdido ainda. Você tá, mas o meu nome vai ficar negativado. Olha, isso é uma coisa que a gente tem que falar muito sério. Vamos lá. O banco vai negativar meu nome, não vai negativar meu nome? Não se preocupe com isso, porque olha, sabe aquele lance de score bancário? Ele só serve para dizer se você pode pegar mais dinheiro emprestado, ou seja, se endividar mais ou não. É só para isso que serve. Então não se preocupe com negativar o seu nome, não se preocupe com o score bancário, não se preocupe com essas coisas agora, porque o mais importante é você de fato resolver a sua vida financeira, resolver os seus problemas financeiros, tá bom? E daqui a pouco a gente vai falar o passo a passo para vocês de como isso acontece. Então, para que fique claro para você entender, se você tem uma dívida X, não queira aumentar a dívida, mas vou ficar com o nome sujo, cara. Foda-se. Nesse primeiro momento não importa. Vou ficar com o nome sujo? Não tem problema. É por algum tempo. Por quê? Porque se você está devendo no supermercado, se você está devendo não sei aonde e tal, é melhor você dever para alguma empresa do que dever para o banco. Exato. Tá? E nesse ponto, com relação a já quitar as dívidas, a gente precisa dividir as dívidas em dois tipos, tá? A primeira são as dívidas pagáveis, que são essas que o André está falando. Pô, deixei de pagar uma conta de luz, estou devendo alguma coisa no mercadinho lá do meu bairro, estou devendo um dinheiro emprestado que eu peguei, sei lá, de alguém que eu conheço e tal. Essas dívidas são as dívidas pagáveis e são as dívidas importantes. E que na hora que a gente for falar do passo a passo para resolver os seus problemas de dívida, são as que você vai priorizar. E o segundo tipo são as dívidas impagáveis, que são exatamente essas que a gente falou anteriormente com as instituições financeiras por conta dos juros abusivos.
essas dívidas, quando você entra no processo de endividamento, elas são muito difíceis de você correr atrás delas. Porque como os juros são muito altos, a cada exercício que vira, ou seja, a cada mês que vira, ela aumenta muito de patamar. Então, mesmo que você se organize financeiramente, tenha uma reserva ali, na hora que você for pagar a sua dívida, ela já está maior do que a sua capacidade de pagamento. Bom, beleza. Então o cara já separou quais são as dívidas pagáveis e as impagáveis. Exato. As pagáveis são as contas que ele tem, né, no dia a dia. Atrasou uma conta de luz, está devendo no mercadinho lá do bairro, enfim, pegou dinheiro emprestado com uma tia, qualquer coisa assim. São as dívidas que são pagáveis, porque a cobrança de juros ela é mais justa e às vezes nem existe cobrança de juros. E elas são as dívidas importantes de serem quitadas. Que são as dívidas nesse primeiro do seu momento. dia a dia. Que é o Exato, que faz, dívidas do dia a dia. Escola das crianças, comida. E as impagáveis são com as instituições financeiras que, como a gente já falou, cobram juros abusivos e tal, e a gente vai tratar disso depois. De forma diferente. Então separou uma da outra, tá? Separou essas duas. Beleza. Aí separou as duas, o que vamos fazer? Agora que começa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um papel e uma caneta e anotar todas as suas despesas, todas elas, do cafezinho que você toma até o seu aluguel, o seu condomínio, a sua conta de água, de luz, enfim. Você vai anotar todas as suas despesas. Por quê? Você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo. Quanto você custa, né? Quanto você custa. Isso daí é coisa simples de fazer, você não precisa, você vai pegar uma folha de papel e vai falar, bom, quanto que foi a minha conta de luz desse mês? Quanto que foi meu aluguel? O aluguel geralmente não tem variação, você já sabe quanto é, o condomínio, o celular, né? Quanto que conta de celular, enfim. Tu vai lembrando, não precisa parar, eu preciso ver onde que eu deixo as coisas, não. Coloca primeiro o que você sabe. Você não sabe quanto custa, mas você sabe, bom, eu tenho que pagar a conta de luz. Mas eu não sei se é 100, se é 200, se é 1000. Tudo bem, coloca lá, conta de luz. Depois você vai ver onde é. Mas lista. Agora, para agora o vídeo, dá um pause aí e pega um papelzinho e vai colocando. Faz isso. O que é uma, o que é outra, o que é outra. E depois você vai procurar os valores e vai colocando ali. Beleza? Rapidinho, fácil, não precisa ter nada. Papelzinho do caderno, aquele caderno que eu falei pra você ter aí pra fazer e tal. Se não tiver um bloquinho de nota, mas isso é simples, mas é muito importante. Muito importante. É essencial. É essencial que você seja muito honesto com você mesmo, né? Porque às vezes a gente quer se enganar. Né? E às vezes a gente deixa alguma despesa que a gente teve de fora, algum gasto que a gente acha que é bobo, que é supérfluo e tal, e normalmente é aí que a gente perde a mão na hora de organizar nossas finanças, certo? Então faz isso que o André falou, pega uma caneta e um papel, anota tudo e a gente volta em seguida para continuar explicando para você o que vai fazer, o que a gente vai fazer, tá bom? Beleza? Então, manda ver, faz isso agora. Beleza. Bom, agora que você já fez, certo? A gente vai para a segunda parte. A segunda parte, ela também é simples, mas também é muito importante. Dentro da organização financeira existe um conceito chamado 50-30-20, que é um conceito muito utilizado pelos planejadores financeiros para organizar as finanças pessoais das pessoas, enfim, dos clientes e tal. Certo. Eu utilizo muito isso com os meus clientes, inclusive. O que é o conceito 50-30-20? O conceito significa o seguinte, 50% da sua receita, de todo o dinheiro que você ganha, ele tem que ser direcionado para os seus gastos essenciais. Ou seja, para tudo aquilo que você gasta no seu dia a dia para manter o seu estilo de vida. Então, é o seu aluguel, se você mora de aluguel, é o seu condomínio, se você tem que pagar condomínio, né, se você não mora numa casa, é a sua conta de água, é a sua conta de supermercado, é a escola das crianças, enfim, são todas as despesas essenciais. Tá? Então, 50%, metade do que você ganha vai para suas despesas. Vai para essas despesas. 30% você vai direcionar para suas despesas chamadas não essenciais. O que são as despesas não essenciais? São as despesas que a gente tem com lazer. É o restaurante que a gente vai,
é a saidinha que a gente tinha, um shopping do final de semana, enfim, são o cinema e tal. Os 20% que restam, a gente direciona para os investimentos. Então, a gente vai ter 20% que a gente vai direcionar para a construção de patrimônio, para investimento. Ah, Rodrigo e André, pô, eu estou endividado, então eu não consigo reservar 20% para os investimentos. Legal, qual é a ideia aqui? É colocar o carro nos trilhos agora, para que você viva dentro das suas possibilidades e que você use esses 20% para criar uma reserva de emergência, para quitar as suas dívidas. Então, nesse primeiro momento, esses 20% vão ser utilizados para construir uma reserva que você vai utilizar para quitar suas dívidas, certo? E depois que as dívidas já estiverem todas quitadas e tal, você vai utilizar esses 20% para criar uma reserva de emergência para você, investindo na sua independência financeira, investindo no seu futuro, certo? Então é extremamente importante que você pegue as anotações que você fez, separe as suas despesas agora em essenciais e não essenciais, e você olhe para elas como se ela fosse, para essas despesas, como se elas fossem um mapa, certo? Elas vão te direcionar agora para o que você tem que fazer. E agora é que começa o momento difícil, que são as tomadas de decisão. Isso, exatamente. Então, recapitulando até aqui agora, o que a gente falou, que acabou de falar. Metade para você viver. Do que sobra, então, 30% você vai deixar para lazer, né? E 20% para pagar as dívidas. Mas, André, se eu estou cheio de dívida e tal, então calma, é agora que a gente vai falar, tá bom? Você vai tomar algumas decisões. Então, para que você entenda, algumas coisas você vai fazer voltando à questão das dívidas. Então, nós estamos falando aqui da questão financeira, tem o 50, 30, 20. Também serve para você se programar e tal, mas voltando ali ao caso de muito comum da gente ver, o que pode atrapalhar o seu desenvolvimento financeiro, que são as dívidas. Legal? Normalmente é a desorganização financeira que causa o endividamento, né? O comportamento, conjunto de comportamentos que acabam gerando essa dívida. Exatamente. Então, assim, a gente já anotou, né, quais são as nossas despesas, a gente já sabe para onde está indo o nosso dinheiro. Agora o que a gente tem que ver é o seguinte: eu estou vivendo acima ou abaixo das minhas possibilidades? Eu estou gastando mais do que eu ganho? Esse é um ponto central. Não é, quando a pessoa faz isso, você fazendo isso, provavelmente você já deve ter feito, então você precisa o seguinte: os teus custos essenciais são muito menores do que você imaginava. Então, provavelmente, e é o que acontece na maioria dos casos, a pessoa está gastando mais com o que seria o supérfluo do que com a vida dela mesma, os essenciais. E geralmente, quando você pergunta para a pessoa, ela acha que é o dinheiro de pinga, né? Isso aqui é dinheiro de pinga, isso daqui, né? Então, isso às vezes é mais caro para ela no dia a dia do que o próprio custo de vida dela. Quando você coloca num papel, assim, coisa simples, hein? Você olha e você fala, caramba, cara, se todos os meus custos somados dá só isso aqui, então eu estou gastando pra caramba com besteira. É isso aí. Só que existem... Já cai a ficha para isso. É verdade. E agora que você já está com o mapa da mina na mão, ou seja, você já está com o mapa da sua vida financeira na mão, as decisões que você vai ter que tomar são as seguintes. Se eu estou vivendo acima das minhas possibilidades, aonde que eu posso enxugar as minhas despesas? Quais são as despesas que eu tenho que eu posso eliminar, que elas não são essenciais e tal, e elas estão me comprometendo financeiramente, e quais são as despesas essenciais que eu posso exercer com mais enxuta, exato, com mais inteligência, de forma mais estratégica, né? Então, por exemplo, eu tenho um celular, será que a minha conta do celular ela não pode ser negociada com o fornecedor para que eu pague um pouco menos? E se eu trocar de operadora? Se eu trocar de operadora, né? Eu gasto muito com energia em casa, será que se eu me policiar um pouco mais para apagar um pouco mais as luzes e tal, consumir de forma mais... Tomar um banho mais rápido. Exato, consumir de forma mais sustentável, será que eu não consigo reduzir essas despesas?
é extremamente importante a gente administrar a nossa estrutura de custos, né? As nossas despesas do dia a dia, para que a gente não estoure o orçamento. Porque se estourou o orçamento, vai se endividar. Não tem saída. Não tem saída. Beleza? Então, já temos esse ponto também, certo? Bom, e aí como é que a gente faz com aquelas contas, né, que estão lá no banco, que estão comendo todo o dinheiro que entra, já entra saindo, né? Exatamente. Então, dentro da estrutura do 50, 30, 20, como a gente viu, a gente vai separar 20% da nossa receita para criar um fundo de emergência e a gente vai começar a quitar nossas dívidas. Por quais dívidas a gente começa? Pelas dívidas pagáveis. Então, a gente vai priorizar quais são as dívidas que eu tenho que são pagáveis e que são importantes de serem quitadas o mais rapidamente possível. Como eu falei, puxa, eu tenho uma dívida com a minha tia, entendeu? E essa dívida vai criar um problema de relacionamento, tal, não sei o quê. Então, eu vou me programar para pagar isso. Ah, eu tenho uma dívida lá na quitanda do bairro. Poxa, eu vou me programar para honrar com esse compromisso porque o cara fornece comida para minha família. E por aí vai, né? Então, eu vou priorizar.